Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso segundo vídeo sobre batalha espiritual. Nós estamos falando sobre níveis de batalha espiritual e agora nós vamos adentrar no segundo vídeo nós vamos falar sobre as condições da vida do guerreiro. Ou seja, aquele que se dispõe a ser um guerreiro espiritual deve atender a determinadas condições para que não seja envergonhado na batalha espiritual, realmente seja efetivo quando estivermos orando, intercedendo, batalhando, lutando através da fé, da oração, contra as hostes espirituais da maldade, contra os demônios que se levantam contra você, talvez a sua vida pessoal, sua família, sua empresa, a igreja do Senhor Jesus, a sua cidade, região ou país, ok? Nós vimos na aula passada que existem 4 níveis de batalha espiritual. Primeiro, nível pessoal. Segundo, o nível familiar ou empresarial, vida profissional. Terceiro, nível de igreja. E quarto, nível de cidade, região e país, ok? Será que você quer ser um guerreiro espiritual? E olha o que diz a Bíblia em Efésios 6, de 10 a 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, diz a Bíblia no versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Então aqui nós estamos falando do guerreiro espiritual, da vida do guerreiro espiritual, daquele que vive uma vida de oração, de súplica em todo tempo, em todo lugar, daquele que discerne o mundo espiritual, aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do homem, da alma humana, e aquilo que vem dos demônios, de Satanás e seus demônios, as 3 fontes espirituais. Deus, que é uma fonte abençoada, vai ser bênção na nossa vida. A alma humana, que é o poder latente da alma humana, segunda fonte. E a terceira fonte, Satanás e os demônios. Você tem a capacidade em Deus, por viver essa vida de oração, de súplica no Espírito Santo, e vigiando em tudo na sua vida, perseverando e orando a favor dos santos e a favor da sua própria vida, família, negócios, igreja, cidade e país, você mantém essa vida de guerreiro, essa vida espiritual. Então, qual é a primeira condição espiritual para você ser um guerreiro espiritual? Se não tiver essas condições, que nem entre na batalha, nem se coloque em batalha contra a vida de alguém, se você não tiver essas condições na sua vida, senão você vai ser retalhado, vai ser afetado, vai ser abalado. E o inimigo, ele é vingativo, ele é terrível, ele estraçalha aqueles que estão despreparados, aqueles que não vivem, como diz o versículo 18, orando em todo o tempo, com oração, com súplica, e vigiam nisto, ou seja, em todas essas coisas que nós nos referimos, nos fortalecemos do Senhor, na força do seu poder, colocarmos sobre nós a armadura descrita em Efésios 6, se você não vigiar em tudo isso, com perseverança e súplica, por você e pelos santos, infelizmente você será abalado, abatido, né? O soldado despreparado, quando vai para a guerra, leva chumbo. O soldado que não se reveste da armadura e das armas espirituais, vai para a guerra e leva balaço e morre, falece, ou no mínimo, se machuca terrivelmente. Então, quais são as condições espirituais para a vida de um guerreiro de Deus? Primeiro, ser nascido de novo. Se você não nascer de novo, não nascer do Espírito, através da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, entregando a tua vida e o teu coração para Jesus, meu irmão, nem te meta na batalha espiritual. Se você vive apenas uma vida religiosa,
uma aparência de piedade, uma vida que se diz cristã, mas está toda torta, toda errada, toda equivocada, não produz frutos de arrependimento, não nasceu de novo, o reino de Deus não está aberto para você. Infelizmente, só pode ver o reino de Deus, só pode se posicionar no reino de Deus, do lado de Deus, aquele que nasceu de novo. Isso se encontra em 1 João 5,4 e também João capítulo 3, necessário vos é nascer de novo. Sem o novo nascimento, não te meta a fazer a batalha espiritual. Primeiro requisito, ser nascido de novo. Segundo requisito, ou condição espiritual para você ser um guerreiro espiritual e batalhar espiritualmente em favor dos seus, da sua vida, da sua cidade, da sua região, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Necessário é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, cantando entre vós com cânticos espirituais, entoando a Deus em todo o tempo, com oração, com súplicas, louvores. Ou seja, quem vai guerrear no mundo espiritual precisa estar cheio de Deus, precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. O crente precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Se você não estiver cheio de Deus, pleno, completo, se abastecendo, transbordando do Espírito Santo de Deus, meu irmão, não te meta na batalha espiritual. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo diariamente. E essa plenitude, esse enchimento deve ser diário. Uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a presença de Deus, que adora diante do Senhor, ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo para que você tenha uma vida de guerreiro espiritual. Terceira marca, ou condição para a vida do guerreiro espiritual: ser maduro espiritualmente. Ser maduro espiritualmente. Meu irmão, se você não for maduro na fé, maduro em Deus, é um neófito, acabou de nascer para Deus, acabou de se converter e já quer se envolver com a batalha espiritual, meu irmão, não te envolva ainda. Você precisa amadurecer, você precisa ser discipulado, você precisa ter um mentor na fé, um discipulador, pastores, líderes que cuidem da sua vida, para que você cresça e floresça no Senhor. E cresça em maturidade espiritual. Hoje nós vemos um monte de neófitos, de pessoas imaturas, de crianças, de bebês na fé, querendo dar uma de espiritual, querendo dar uma de guerreiro espiritual. Não foram testados. Quem é maduro foi testado, foi experimentado, foi provado. Outra coisa, é necessário ser emocionalmente estável. Se você não for emocionalmente estável, você vai descambar num desequilíbrio. E Deus não está no desequilíbrio, Deus não está nos extremos. Por isso nós vemos tantos crentes extremistas, desequilibrados, que não são emocionalmente estáveis. Para você realmente fazer a diferença na batalha espiritual, você precisa ser testado, perseverante, aprovado por Deus, emocionalmente estável e curado interiormente. Ou seja, se você não for curado dentro da sua alma, Satanás sabe. Ele vai vir ali, onde está a ferida aberta, e é ali que ele vai te tocar. É aquela área tenebrosa na sua vida, é ali que ele vai agir, é ali que ele vai te abalar, de alguma maneira te machucar, te ferir, te arrebentar, porque você ainda não foi curado interiormente. 1 Timóteo 3,3 fala sobre isso. Ou seja, a terceira condição para sermos um guerreiro espiritual, além de nós sermos nascidos de novo, além de sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser maduros espiritualmente, testados, emocionalmente estáveis e curados nos nossos corações, ok? Quarta e última condição espiritual nesse videozinho que nós estamos passando para vocês hoje. Você precisa ser um homem ou uma mulher de estudo e meditação na palavra de Deus. Isso nós vemos claramente em Josué 1:18. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Se realmente queremos ser um guerreiro, como foi Josué, nós precisamos ter a palavra de Deus habitando ricamente no nosso coração. Precisamos mergulhar nas Escrituras, senão Satanás vai te enganar, senão Satanás e os seus demônios vão agir de tal maneira na tua imaturidade,
na tua ignorância, vão produzir uma série de anomalias na sua vida, nas circunstâncias, na vida das pessoas que estão ao seu redor, e você será retalhado, ferido e machucado. Ou seja, para ser um guerreiro espiritual, para triunfar na batalha espiritual, nós precisamos ser homens e mulheres que estudam, meditam e refletem e colocam em prática a palavra de Deus, conforme Josué 1:8. Josué 1:8. Se queremos triunfar, que a palavra de Deus habite no nosso coração e que através da palavra nós venhamos a discernir as astutas ciladas do inimigo, nos levantando como ele, contra ele, destruindo as suas ações, quebrando os seus grilhões, desfazendo as suas obras, e na palavra do Espírito, na espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós vamos ferir os nossos inimigos espirituais e destruir, pela graça de Deus e com a ajuda e no poder do Senhor, destruir as obras malignas que se levantam contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra as nossas empresas ou negócios, contra a igreja do Senhor Jesus, contra as nossas cidades, região ou país. Amém? Que Deus abençoe tremendamente. No vídeo seguinte nós vamos continuar a falar sobre as condições, na parte 2, para a vida do guerreiro espiritual. Continue conosco, guarde isso no teu coração, cresça no Senhor e que Deus te abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Amém e amém.